Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Venha a nós o teu reino. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de quinta-feira, mais um programa chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Nós chegamos nesta manhã, irmãos, para declarar a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque nós temos entendido que somente a presença de Deus é que pode nos dar descanso, a presença de Deus nos conduz ao lugar seguro, a presença de Deus, irmãos, ela nos renova de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. É por isso que essa semana, por 2 dias, nós iniciamos aí terça e quarta com aquele versículo de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Às vezes nós estamos sobrecarregados, às vezes nós estamos cansados, mas nós não temos levantado para ir ao Senhor, e só seremos renovados, fortalecidos na presença dEle. Quando eu e você estamos na presença dEle, nós somos fortalecidos, nós somos renovados. Irmãos, faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando eu olho para a palavra, eu encontro a história de Jairo. O que é que aconteceu com Jairo? A Bíblia diz que Jairo, ele era príncipe ali da sinagoga, mas a sua filha estava totalmente enferma. Ela tinha 12 anos, estava doente, já não tinha mais o que fazer, mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai então, Jairo vai procurar Jesus, e quando Jairo vai procurar Jesus, Jesus então dispõe a ir com Jairo, irmãos, e eles vão caminhando. Isso me chama a atenção, porque a multidão também estava ali esperando Jesus, mas Jairo, convida Jesus. Então, quando Jairo convidou Jesus, a Bíblia disse que eles caminharam juntos, mas no meio da caminhada, a Bíblia diz então que Jairo recebe uma notícia. Qual a notícia? Não incomodas mais o mestre, a tua filha já morreu. O que me chama a atenção é que agora Jairo está com quem? Com Jesus. E Jesus então tem uma palavra para Jairo: não temas, continue crendo. E é por isso, irmãos, esse é o segredo de nós estarmos com Ele. É por isso que Mateus 11, 28 disse: vinde a mim. Porque quando você está com Ele, você recebe palavras negativas, você recebe palavras, irmãos, que muitas vezes essas palavras não são palavras de vida para a sua alma, para a sua casa, para a sua família, mas quando você está com Ele, nada te para, nada te paralisa, e é por isso que eu digo para você, você precisa de caminhar com Ele, você precisa de estar com Ele. Se você não convidou Ele para Ele entrar no seu coração, de repente você hoje está assistindo este programa nessa quinta-feira, aqui pela TV Vitoriosa e também pelo YouTube, mas você está aí afastado dos caminhos do Senhor. É hora de você renovar a sua aliança, é hora de você estar juntinho dEle, porque a Bíblia disse: sem mim nada podeis fazer. O Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem o Senhor, você pode até tentar, irmãos, mas vai indo, as suas forças serão poucas, as suas forças, vai acabar. Então apegue a Ele, segura a Ele, porque Ele é o Deus que faz de uma maneira sobrenatural ao teu favor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando de uma maneira poderosa. O nosso culto de ontem foi uma bênção para a honra e glória do
do Senhor Jesus. E nesta quinta-feira temos culto aí abençoado em Paranaiguara, também em Esmeraldas e também, né, no Granada. Então nós temos culto em Esmeraldas, no Castelo Branco, amanhã é ali no Santa Quitéria, né, e também Uberlândia hoje é no Granada, como eu já disse. A pastora Kelly aguarda por você. A pastora Kelly esteve conosco aí, né, nesse Connect na Praça, uma bênção. Ela trouxe uma palavra abençoadíssima sobre Caná da Galileia. Irmãos, que tremenda aquela palavra, né, e Deus falou muito ali através, né, da vida dela. Então você, né, que hoje, né, está procurando um culto, então é ali, né, no bairro Granada. Fica aqui de olho, né, fica de olho aqui no rodapé da nossa telinha, ou da sua telinha, melhor, da sua telinha, né? E você vai encontrar aí o endereço ali do Granada, aonde você vai poder participar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, maravilhosa. Amanhã, sexta-feira, é noite de libertação para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família, e você não pode perder. Você precisa de levantar, levanta e vem, né? Quantas pessoas que tiveram conosco, né, no culto da noite de domingo, né, através ali do Connect na Praça, irmãos, então você precisa também de dispor. Eu tenho entendido que quando nós levantamos, faz toda a diferença nas nossas vidas. Então que você levante para receber do Senhor para a sua vida de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Antes de eu deixar uns minutos para a gente deixar alguns vídeos, eu quero compartilhar aqui a palavra do Salmo de número 51. Esse Salmo 51, o verso 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. A gente vê que Davi, por causa do pecado com Betseba, havia perdido a alegria da salvação. Quantos de nós, irmãos, que perdemos a alegria da salvação? Perdemos a alegria da salvação por algum motivo, por alguma situação, sabe, que nós nos deixamos envolver, que nós deixamos, irmãos, sabe, passar, né, aquilo entrar em nós, e nós deixamos, né, perdemos essa alegria, porque nós desfocamos, que seja, a nossa visão, ela não está mais em Deus, ela está no boleto que você não conseguiu pagar, ela está na dificuldade financeira que você está enfrentando, ela está na situação que você está passando hoje com um diagnóstico médico. Quantas situações que vêm para nos desfocar do que? Da palavra, desfocar do que? Do Senhor. Então nós precisamos estar focado. Eu falei isso sobre, né, nós falamos isso domingo à noite, na verdade a pastora Arlene trouxe essa palavra sobre Neemias, e na segunda-feira eu falei também no devocional, que o inimigo, tudo que o inimigo queria era o quê? Era tirar Neemias do foco. Porque o quinto mensageiro que vai até Neemias, ele vai com uma carta aberta. Ele estava mostrando para Neemias e os demais que não tinha nada demais naquela carta. Somente eles queriam que Neemias descesse. Se Neemias coloca os olhos em Tobias e Sambalate, ele iria desfocar, ele ia perder as forças. Se ele para descer, irmãos, a obra seria parada. Quantos de nós que temos tirado os olhos do Senhor por causa de um barulho, por causa, sabe, de um vento, parece que está mais forte, mas eu quero dizer para você, não tem nada mais forte do que Deus, não tem nada mais poderoso do que Deus, não tem nada maior do que Deus. Então que nesta quinta-feira, que você amplie a sua visão espiritual, sabe, neste Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para a 2 Reis, eu vejo agora o moço de Eliseu preocupado quando ele está em Samaria, porque a Bíblia disse que
Samaria estava cercada. Irmãos, ali o exército inimigo estava ali para prender Eliseu. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu disse para aquele moço, né? Olha, você não precisa de temer, porque maior é o que está conosco. E Eliseu orou: abra, Senhor, os olhos deste moço. E quando o moço abriu os olhos espirituais, ele viu, irmãos, que maior é os carros e cavalos de fogo que estava ali a favor de Eliseu. Portanto, o inimigo desce na cidade, pega Eliseu, só que tem que, quando eles olham para Eliseu, eles não viram que era o profeta Eliseu, porque eles foram cometidos de uma cegueira. Então, quando você tem uma visão ampliada em Deus, o seu inimigo fica cego. Eu vou repetir isso aqui para você entender que quando você tem uma visão focada em Deus, é o seu inimigo que perde a visão. E é isso que você precisa de entender, que Deus, ele tem um domínio sobre todas as coisas. Quantas vezes que nós achamos que Deus perdeu o equilíbrio, que Deus perdeu o controle? Ele não perde o controle de nada, ele não perde o equilíbrio de nada. Quem perde o controle? Eu e você. Quem perde o equilíbrio? Eu e você, mas ele não. Então, para de medir Deus como se fosse como nós. Ele não é, irmãos. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é aquele que tem o poder nos céus e na terra. Ele é aquele que tem, irmãos, a palavra dele se criou tudo, irmãos, a palavra dele também paralisa tudo, abre tudo, move tudo, opera tudo. Então, apegue a palavra dele nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Vou deixar aí os 2 minutinhos para nós colocarmos uns vídeos e eu volto para concluir a palavra e vou orar com você em nome de Jesus. O teu poder porque hoje eu choro, hoje eu estou em pranto, mas eu sei quem é a minha luz, eu sei quem vai fazer ao meu favor. Irmãos, como é o posicionamento quando você está em lágrimas? Porque isso é muito importante. Aí quando eu olho no Salmo de número 137, é o último verso, a gente já vai orar, porque hoje tem ensaio, a Jo já me avisou. A Jo já me avisou. Irmãos, olha qual que diz o Salmo de número 137. As margens do rios da Babilônia, nós nos assentávamos. E o quê? Lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam. O que eles faziam? Penduravam o quê? As nossas harpas. Eita glória, irmãos! Então nós deixamos um pouco aí dos nossos cultos para você participar conosco neste tempo. Amanhã, sexta-feira, nós temos cultos. Não, culto, amanhã é culto, amanhã só tem um culto, né? Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. E o verso 12 continua dizendo: e sustenta-me com um espírito voluntário. Tudo que eu e você precisamos é ter um espírito voluntário, né? Que nós íamos ter, irmãos, no nosso espírito, esta alegria em todo tempo e em todo momento. Que o Senhor continue derramando bênçãos de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa
a favor da tua vida, da tua casa. Queremos que você tenha uma quinta-feira de bênçãos. Você que está saindo aí para o trabalho, vai com Deus, que o Senhor te abençoe, te livra de todo e qualquer tipo de acidente, te livra do homem mau, né? Quantas pessoas hoje que saem para o trabalho e estão preocupadas com a segurança da sua casa. Eu quero declarar o anjo do Senhor acampado aí ao redor da sua casa, né? Guardando no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor seja aí sobre ti de uma maneira poderosa e maravilhosa. Vamos orar? Vamos clamar os céus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Muito obrigada, Senhor Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai continuar a fazer sobre cada vida nesta quinta-feira. Abre as portas, cura, sara, liberta. Meu Deus, eu quero declarar, essa pessoa que perdeu os movimentos, que ela volta, ó Pai, ter movimentos, em nome do Senhor Jesus, é que eu estou pedindo ao Senhor, e que a bênção do Senhor seja de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa e de uma maneira grande. Somente o Senhor é o Deus para fazer, e somente o Senhor é o Deus para operar. Ah, Senhor Espírito Santo de Deus, é o que nós pedimos e declaramos da tua bênção, da tua graça e da tua vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Ficamos por aqui nesta quinta-feira, mas amanhã um ponteiro no céu, outro na terra, e entramos para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.